Siga o caminho que você devemos seguir. Escrito por Aldanks. Introdução. Deus diz que se treinarmos uma criança do jeito que eles deveriam ir, mesmo quando são velhos, não se afastarão disso. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios capítulo 22 verso 6. Muitos de nós com as crianças procurou a bênção dessa promessa, e criado filhos no caminho que nós pensamos que eles devem ir. A maior parte do tempo era fazer as coisas que pensávamos ter funcionado bem para nós, e evitar fazer as coisas que pensávamos ter causado problemas para nós, ou para aqueles que nos rodeiam. E alguns dos nossos filhos cresceram e ficaram no caminho que os treinamos para seguir. Eles fizeram as coisas que achamos que eram boas, e evitamos as coisas que achamos que eram ruins. Quantos de nós, no entanto, o pensamento de buscar a Deus e ensinar nossos filhos a seguir o caminho que Ele diz que eles devem ir? Para submeter-se diariamente a Deus e fazer com que Ele mostre o que fazer e como fazê-lo, o que ser e como se tornar, orientar, direcionar e ordenar seus passos. Siga o caminho que você devemos seguir, é escrito para os pais que procuram treinar seus filhos, para seguir o caminho que Deus diz que devem seguir. Está escrito para aqueles que podem aconselhar os outros no caminho que devem seguir. Finalmente, está escrito para qualquer um que esteja procurando seguir a maneira como eles devem ir, e ser o tipo de pessoa que devem ser. Poder e processos de vida e morte. Você quer viver e as coisas vão bem com você, Shalom. Para ter uma longa vida com bons dias? Existe um poder que produz vida e Shalom, para fazer com que você viva uma vida longa com bons dias. Existem processos pelos quais você armazena e aumenta esse poder e o sustenta e fortalece. Há um processo pelo qual você aplica o poder para produzir vida e Shalom. Há, no entanto, um poder que produz a morte e o mal para encurtar sua vida e preencher seus dias com o mal. Como o poder que produz a vida, o poder que produz a morte e o mal também tem processos pelos quais é armazenado e aumentado, sustentado e fortalecido. Também tem um processo pelo qual é aplicado para produzir a morte e o mal. Se você quiser viver e ter Shalom, ter uma longa vida com bons dias, escolha e continue escolhendo para alinhar sua vida com o poder que produz vida e Shalom, e todos os seus processos. Escolha e continue escolhendo para alinhar sua vida contra o poder que produz a morte e o mal, e todos os seus processos. Alinhe toda a sua vida e ser seus desejos, crenças, pensamentos, palavras e ações, com o poder e os processos que produzem vida e Shalom, e contra o que produz a morte e o mal. Para escolher, você deve discernir a verdade dos poderes e processos, e a verdade do seu alinhamento com eles. Se você quer viver e ter Shalom, alinhe sua vida com o poder é o processo pelo qual você discerne a verdade, e o erro, o processo da vida e o processo da morte. O poder da vida e Shalom. O poder de Deus é o poder da vida e do Shalom. As palavras de Deus são preenchidas com seu poder, sua vida e a natureza de seu ser. Alinhe sua vida e estar com o poder da vida e do Shalom ao alinhar sua vida e estar com as palavras de Deus. Participe do poder da vida e do Shalom semeando as palavras de Deus em seu coração e protegendo-as contra o poder da morte e do mal. As palavras de Deus funcionam em você para impulsioná-lo a alinhar, querer alinhar e discernir verdade e erro. Tudo o que você precisa para a vida e Shalom é fornecido pelas palavras de Deus. Alinhar com o poder e os processos de Deus é feito apenas pela submissão contínua aos mandamentos de Deus, à sua vontade, ao domínio e à autoridade do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Humilhe-se e receba o que ele diz é verdade, e faça o que ele diz para fazer. A única alternativa é a morte e o mal.
Deus lhe dá sua armadura para que você possa resistir e vencer o poder e os processos da morte e do mal. Revesti-vos a armadura de Deus. Ore, Pai, em nome de seu Filho, Senhor Jesus, eu me visto com sua armadura, a verdade e a retidão, o evangelho da paz, a fé, a salvação e a espada do Espírito. Deus envia seu Espírito de verdade para guiá-lo em toda a verdade para que você possa discernir o poder e os processos da vida e do Shalom, da morte e do mal. O Espírito de verdadeira orienta-lo para a verdade do seu alinhamento com eles, para que você possa escolher a maneira como você deve ir. Peça a Deus que lhe envie seu Espírito de verdade para guiá-lo em toda a verdade. Ore, Pai, em nome de seu Filho, o Senhor Jesus, peço-lhe que envie seu Espírito de verdade para me guiar em toda a verdade, especialmente a verdade do poder e dos processos da vida. Envie seu Espírito da verdade para me guiar na verdade que devo ter para ser capaz de resistir e superar o poder e os processos da morte e do mal. Deus também envia espíritos ministradores, anjos, para lhe dar conhecimento, compreensão e para fortalecer você. Peça-lhe para enviá-los para ajudar você. Deus dá instruções em sua palavra que diz como discernir o Espírito da verdade e os espíritos que ele envia para ajudar você a partir de que Satanás envia para destruir você. Siga as instruções de Deus e teste os espíritos. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3 e 1 Coríntios 12 verso 3. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. 1 João capítulo 4 versos 1 a 3. Eu quero que você entenda que ninguém que fala no Espírito de Deus nunca diz, Jesus é amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, exceto no Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 verso 3. Cuidado com os falsos profetas que vêm a você em roupas de ovelha, mas dentro são lobos vorazes. Você os reconhecerá por seus frutos. Mateus capítulo 7 versos 15 e 16. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Gálatas capítulo 5 versos 22 e 23. Quando você ouvir um espírito falar com você em seus pensamentos, peça-lhes que confessem que Jesus Cristo veio em carne e osso. Peça ao Espírito que confesse que Jesus é o Senhor. Ouça a sua resposta. Aceite apenas as coisas ditas pelo Espírito de Deus. Rejeite as palavras do espírito de erro. O poder da morte e do mal. O poder de Satanás é o poder da morte e do mal. Suas palavras estão cheias de seu poder e da natureza de seu ser. Se você alinha sua vida e está com as palavras de Satanás, você alinha sua vida com a morte e o mal. Se você aceitar as palavras de Satanás em seu coração como verdadeiras ou desejáveis, você participa do poder da morte e do mal. As palavras de Satanás trabalham em uma pessoa para impeli-las à vontade de alinhar e falhar em discernir a verdade e o erro. Eles trabalham em uma pessoa para produzir desejos corruptos. Desejos corruptos trazem o pecado e o pecado produz a morte. Eles trabalham em uma pessoa para produzir crenças corruptas. Crenças corruptas dificultam discernir a verdade e o erro. O processo para armazenar e aumentar o poder da vida e Shalom. As palavras de Deus estão cheias do poder da vida e do Shalom. Armazene o poder da vida e do Shalom em seu coração semeando as palavras de Deus em seu coração. As palavras de Deus são palavras que ele escreveu ou falou.
São palavras que ele contou ou inspirou outras pessoas, anjos, espíritos ministradores, seu Filho Jesus, ou o Espírito da Verdade para escrever ou falar. Encha seu coração com o poder da vida e Shalom, semeando as palavras escritas e faladas de Deus em seu coração em abundância. Leia as palavras escritas de Deus e ouça as palavras proferidas por Deus. Discerne as palavras que você lê e ouve. Receba as palavras de Deus em seu coração mesmo que você não as entenda, elas trabalharam em você para ajudá-lo a ouvir e aumentar a compreensão. Semeie as palavras de Deus em seu coração primeiro, como sua primeira prioridade. Eles vão trabalhar em você para ajudá-lo em todo o resto da sua vida. Nunca pare de semear as palavras de Deus em seu coração. O processo para armazenar e aumentar o poder da morte e do mal. As palavras que Satanás fala, ou inspiram aos outros a escrever ou falar, são preenchidas com o poder da morte e do mal. O poder da morte e do mal é guardado no coração de uma pessoa semear as palavras escritas ou faladas de Satanás em seu coração, lendo suas palavras escritas e ouvindo suas palavras faladas. É armazenado quando uma pessoa não discernir as palavras que L, é acento circunflexo, é M e ouvem. O poder da morte e do mal está em palavras escritas ou faladas que negam a verdade do que as palavras de Deus dizem. Eles trabalham para produzir crenças corruptas que impedem discernir, dificultar a compreensão e fazer com que alguém rejeite palavras cheias de vida e Shalom. O poder da morte e do mal também está nas palavras que dão origem a desejos que são contrários à vontade e à aprovação de Deus, contrárias à vida e ao Shalom. O processo para sustentar e fortalecer o poder da vida e Shalom. Semeie as palavras de Deus em seu coração em abundância. Pense nas palavras de Deus profundamente, intensamente e com frequência. Medite sobre eles. Alinhe sua vida e estar com eles, seus desejos, crenças, pensamentos, palavras e ações. Veja, ouça e discernir evidências que mostrem o poder e os processos da vida e do Shalom, e o que eles produzem, a morte e o mal e o que eles produzem. Peça a Deus que lhe mostre evidências em sua palavra e nas coisas que você vê e ouve. O processo para sustentar e fortalecer o poder da morte e do mal. O poder da morte e do mal é sustentado, fortalecido pela semeadura das palavras de Satanás no coração da pessoa em abundância. Pensando nas palavras de Satanás, profundamente, intensamente e com frequência. Meditando sobre eles. Alinhar a vida e estar com eles, desejos, crenças, pensamentos, palavras e ações. O poder da morte e do mal corromper desejos e crenças, pode também ser sustentado e fortalecido se alguém vê, ouve e falha em discernir, ou discerne incorretamente. Isso pode acontecer se alguém inclinarmos para o próprio entendimento, em vez de pedir a Deus que envie o Espírito da Verdade para guiá-los. Nesse caso, acredita-se incorretamente que a evidência que eles veem e ouvem mostra que o alinhamento com desejos e crenças corruptos, o poder da morte e do mal, contribui para uma vida desejável. O processo para aplicar o poder da vida e Shalom. O poder da vida e do Shalom está armazenado em seu coração. O poder da vida e do Shalom é aplicado à sua vida e às vidas daqueles que estão ao seu redor do seu coração, pelos pensamentos, palavras e ações que fluem do seu coração. O poder da vida e do Shalom é aplicado pela submissão a Deus, confiança e amor, sendo confiáveis e fiéis, dando testemunho da verdade, sendo gratos e buscando Shalom. Oração aplica o poder da vida e Shalom de uma forma mais intensa e focada. Submeter todos os seus pensamentos, palavras e ações para o que Deus aprova e para o que o agrada. Seguir fielmente o guia do Espírito da Verdade. Alinhe sua vida e esteja com a verdade.
Fale a verdade. Fale as palavras de Deus e testifique as obras de Deus. Dê as palavras de Deus, é o amor de Deus aos que estão à sua volta. Confiar. Seja confiável. Dar. Perdoar. Seja um buscador de Shalom e um fabricante de Shalom. O processo para aplicar o poder da morte e do mal. O poder da morte e do mal está guardado no coração de uma pessoa. É aplicado à vida dessa pessoa e à vida daqueles que os rodeiam do coração, pelos pensamentos, palavras e ações que fluem de seus coração. O poder da morte e do mal é aplicado vivendo independentemente de Deus, sem considerar o que ele aprova ou agradou a ele pelo medo, pelo egoísmo e pela indiferença, por ser indigno e infiel, enganando, opressão e por ser ingrato. O poder da morte e do mal é aplicado por aqueles que se inclinam para o seu próprio entendimento e alinham a vida de acordo com os seus desejos, aqueles que são egoístas e não são submetidos a Deus. É aplicado por aqueles que usam armas mundanas, força legal e militar, para lutar contra outras pessoas. O processo para superar o poder da morte e do mal. Para superar o poder da morte e do mal, uma pessoa deve remover o poder armazenado da morte e do mal de seu ser, e deve parar de seguir os processos pelos quais é armazenado e sustentado. Eles devem remover os desejos corruptos de seu coração e resistir a todos os esforços de Satanás para replantá-los. Coloque a armadura de Deus. Peça a Deus que envie seu Espírito de verdade para guiá-lo em toda a verdade. Semeie as palavras de Deus em seu coração. Discernir todas as palavras. Rejeite e afaste-se das palavras que são preenchidas com o poder da morte e do mal. Comanda todos os desejos corruptos a serem arrancados pela raiz e lançados no mar. Os desejos corrompidos são: o que eu quero? O que eu quero ter? O que eu quero fazer? O que eu quero consumir? O que eu quero ser? O que eu quero que os outros pensem que eu sou? Eu quero viver minha vida para me agradar, dirigir e ordenar meus passos para satisfazer meus desejos. Eu quero viver minha vida segundo o meu próprio entendimento. Eu quero determinar por mim o que é real, verdadeiro, bom, o que deseja, o que acreditar. Peça a Deus para lhe mostrar os desejos que você deve ter que são opostos aos desejos corruptos. Semeie as palavras de Deus em seu coração em abundância para produzi-las. Afaste-se dos desejos corruptos e volte-se para os desejos que Deus diz que você deveria ter. Veja, ouça e discerne a evidência que mostra o poder e os processos de vida e Shalom, e o que produzem, a morte e o mal, desejos corruptos e crenças, e o que produzem. Peça a Deus para lhe mostrar evidências em sua palavra e nas coisas que você vê e ouve. Discerna o que você vê e ouve, especialmente as coisas que você vê e ouve espiritualmente em seus pensamentos. Discernir. Mantenha-se firme para o que é bom. Afaste-se e rejeite tudo o que está corrompido. Prepare seu coração antes de fazer todas as outras coisas. Semeie as palavras de Deus em seu coração. Retire todos os desejos e crenças erradas que sufocam a palavra. Guarda seu coração com toda a vigilância. Semeie as palavras de Deus em abundância. Leia uma abundância deles todos os dias. Se você memorizar alguns versos, você pode se lembrar deles, passar muito tempo, semear pouca semente e produzir pouca fruta. Se você estudar alguns versos, você pode saber mais sobre eles, passar muito tempo, semear pouca semente e produzir pouca fruta. Se você lê alguns versos, pare e medite sobre eles, então leia e medite mais, você pode obter informações sobre esses versos, passar muito tempo, semear pouca semente e produzir pouca fruta. Se você lê muitos versos, apenas semeando-os em seu coração, você vai semear muito semente e produzir mais frutos.
Leia muitos versos. Memorizar versos-chave como Efésios capítulo 6 versos 10 a 15, 1 João capítulo 4 versos 1 a 3, 1 Coríntios capítulo 12 verso 3 e Galatians capítulo 5 versos 22 e 23. Medite nas palavras de Deus enquanto passa o seu dia e quando se deita para dormir. Estuda esses versículos que Deus te incita a estudar. Estudar-lhe a fecundidade de semear muitas das palavras de Deus, juntamente com os benefícios de memorizar, meditar e estudar. Além disso, semear mais palavras ajudar-vos a mais na compreensão. Discernar tentação versus corrupção. Pensamentos corruptos que você ouve vêm de Satanás ou das palavras corruptas que ele semeou em seu coração. Os pensamentos corruptos que você ouve que vêm de Satanás devem ser tratados de uma maneira, e aqueles que vêm do seu coração devem ser tratados de uma maneira diferente. Você deve rejeitar os pensamentos que vêm de Satanás, a tentação. Colocar a armadura de Deus é eficaz em reduzir a intensidade de tais pensamentos e a frequência com que eles ocorrem. Pensamentos corruptos que vêm do seu coração revelam desejos ou crenças corruptos que devem ser extirpados e expulsos. Você não incorre em culpa dos pensamentos corruptos, a tentação que vem de Satanás, mas você incorre em culpa dos desejos corruptos em seu coração. Depois de expulsa a luz, você deve procurar ser perdoado e purificado. Peça a Deus que lhe mostre se um pensamento corrupto é uma tentação vinda de Satanás, ou se está vindo de corrupção em seu coração. Você não é capaz de dizer pelo seu próprio entendimento. Se você tem um pensamento corrupto que Deus diz que vem do seu coração, peça-lhe que lhe mostre o desejo corrupto em seu coração, que o está produzindo, então ordene-o em nome do Senhor Jesus para ser arrancado pelas raízes, e elenco no mar. Peça a Deus que lhe mostre o desejo oposto à corrupção que você expulsa, e o que você deve fazer para plantá-lo em seu coração, e fazê-lo crescer para fortalecê-lo contra futuras corrupções e tentações nessa área. Escolhendo. Se a vida e o Shalom ou a morte e o mal estão armazenados dentro de você, e fluem de você para aqueles que o rodeiam, depende do que e como você escolhe. Para escolher uma pessoa, discerna os possíveis resultados, o poder e os processos que produzem esses resultados, e as etapas que eles precisam tomar para seguir os processos, e aplicar o poder para produzir o resultado que eles escolhem. Os resultados a procurar são: a vontade de Deus, o que Ele aprova, o que lhe agrada, medo do Senhor, verdade, retidão, Shalom. Peça a Deus para lhe mostrar os possíveis resultados. Deus pode revelar resultados para você que estão muito além do que você poderia pedir, ou até mesmo imaginar. Discernir a verdade é fundamental para a escolha. Deus você ajuda com a armadura, enviando o Espírito de verdade e dando-lhe medo do Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Peça a Deus que envie seu Espírito de verdade para guiá-lo em toda a verdade. Pergunte pelo medo do Senhor. Ele lhe dá suas palavras para semear em seu coração, então você o ouve revelando a verdade para você. O livro dos Provérbios está escrito especificamente para ajudá-lo a ouvir, discernir e crescer com medo do Senhor. Os próximos passos no processo de escolha é querer e fazer as coisas necessárias para fazer o que você escolher. O medo do Senhor e as palavras de Deus trabalham em você para querer e fazer as coisas agradáveis a Deus. Confiar. Confiança-fé vem de ouvir as palavras de Deus. O que as palavras de Deus produzem em seu coração é completado pela sua escolha de confiar. Confie em Deus. Não há nenhum poder do mal nele, e ele não pode ser tentado a ter isso.
Ele tem sido confiável desde a eternidade passada e permanecerá confiável até a eternidade futura. Ele é absolutamente firme, ele não muda. Deus fica satisfeito quando você é saudável e prospera. Ele deseja Shalom para você e para aqueles que estão à sua volta. Ele guia você na verdade e na retidão. Ele discerne todas as coisas, passado, presente e futuro. Deus conhece a maneira como você deve ir para ter vida e Shalom. Confie no poder e nos processos de Deus. Eles são suficientes para fazer exceder abundantemente, além de tudo o que você pode perguntar ou imaginar. Eles são suficientes para vencer a morte e o mal. Confie em Deus que o guie para a verdade. Você deve confiar no seu discernimento da verdade, ou deve confiar naquele de um guia. Deus envia seu Espírito de verdade para guiá-lo em toda a verdade. Confie em Ele, não em você mesmo ou em outras pessoas, para discernir a verdade e o erro, o que desejar e o que acreditar. Confie-o para discernir a vontade de Deus e o que Ele aprova. Confie na medida de Deus de você. Confie em Deus para orientar e ordenar seus passos, seus desejos, suas crenças, seus pensamentos, suas palavras, suas ações e a natureza do seu ser. Ele discerne tudo passado, presente e futuro. Siga o guia de Deus sem virar para a esquerda ou para a direita. Não confie no seu entendimento ou na de outras pessoas para discernir a verdade e o erro, para se medir, ou para orientar e ordenar seus passos. Shalom. Shalom é a comunhão de Deus e aqueles que, através do poder da vida e do Shalom, que fluem de seus corações, são participantes da natureza de Deus. Aqueles em Shalom superam as preocupações deste mundo, desejam outras coisas, prazeres desta vida e confiança em falsas riquezas. Shalom inclui amor, confiança, alegria, paz, contentamento e gratidão. A vida eterna é a vida absoluta do Shalom sem fim. Vive no Shalom com Deus e criação. Tanto quanto possível, viva em Shalom com todas as pessoas. Use o poder de Deus para lutar contra principados e poderes, não contra a carne e sangue. Luta contra a carne e o sangue não produz Shalom. Esteja atento a como sua vida está se cruzando com a vida daqueles ao seu redor. Cuidado com anexos desequilibrados com outras pessoas. Não formem fortes apegos com pessoas que não estão no Shalom, pessoas que lutam contra a carne e o sangue e são superadas pelos cuidados deste mundo, desejos para outras coisas, prazeres desta vida e confiança em falsas riquezas. Evite formar anexos com outras pessoas que são mais fortes do que os anexos que eles formam com você. O sofrimento, e não o Shalom, pode ser o resultado. Dê e perdoe. Fique contente. Seja grato. Manter uma comunhão saudável, emocional, intelectual e física com outras pessoas. Isso é parte do Shalom. As violações na comunhão são como violações no muro de uma cidade, fornecem um lugar fácil para o inimigo atacar com forças da morte e do mal. Jesus é o Senhor. Aquele a quem você deve dar uma resposta para sua escolha. Deus criou Jesus Senhor. Você dará uma resposta por sua escolha da vida e do Shalom, ou da morte e do mal. Deus lhe dá armadura para lhe dar poder para resistir e vencer o poder da morte e do mal. Você dará uma resposta a Ele por ter escolhido colocá-lo ou escolher não. Deus envia seu Espírito de verdade a você para guiá-lo em toda a verdade. Você dará uma resposta para ele por tê-lo guiá-lo na verdade, ou por ter confiado em seu próprio entendimento. Deus lhe dá suas palavras para semear em seu coração, para preenche-lo com poder para a vontade, e para fazer a vontade dele, para fazer você participar da sua natureza, para preenche-lo com a vida dele. Você dará uma resposta para ele semear abundantemente, com moderação ou não.
Você dará uma resposta a Deus mantendo as palavras dele no seu coração ou as sufocando? Deus te dá o temor do Senhor. Você vai dar uma resposta para ele por escolhê-lo ou recusa-lo? Deus lhe dá relacionamentos e comunhão com outros. Você dará uma resposta para o que você escolheu fazer com esses relacionamentos e comunhão. Jesus, o Senhor ordena que você remova tudo o que faz você pecar do seu ser. Você dará uma resposta a Deus se você os remover ou não. Se você entra na vida eterna ou no castigo eterno, depende se você removeu o que faz você pecar, e dar uma boa conta ou dar uma conta ruim. Mateus capítulo 5 versos 29 e 30, capítulo 18 versos 8 e 9 e Marcos capítulo 9 versos 43 a 48. Você dará uma resposta a Deus muitas vezes nesta vida e no final desta vida. As respostas que você der vai determinar a natureza da sua vida nesta vida e a vida por vir. Diversos. Saiba como discernir verdade e erro. Saiba como orar. Aprenda o processo pelo qual você recebe a vida eterna. Peça a Deus que lhe mostre o que Ele quer que você faça, depois peça a Ele que lhe mostre como Ele quer que você o faça. Sempre busque viver de tal maneira que seus passos sejam dirigidos pelo Senhor, tempo e direção. Seja feliz. Envie seus desejos a Deus e confie nele para satisfazê-los. Seja grato. Não se mede sozinho, por sua própria compreensão. Não se compare aos outros. Não se orgulhe da natureza da pessoa que você é, ou da natureza das coisas que você fez. Se você está orgulhoso de qualquer coisa, isso abre uma porta para o inimigo ganhar uma fortaleza em sua vida. Esteja atento para não medir a si mesmo que você está correto. Envie sua medida de você mesmo a Deus. Obtenha correção, procure por ela. O orgulho e a justiça própria irão cegá-lo para eles. Tenha muito cuidado para evitar a luz. Discerne-os com cuidado. Quais as coisas são? A dúvida é confiar que duas representações diferentes da realidade correspondem à realidade. Quando uma pessoa duvida, tenta se alinhar com as duas representações da realidade. Isso resulta em instabilidade. A vida eterna é interminável, vida Shalom absoluta. É implantada em si e é sustentada em si pelo poder da vida e do Shalom, pelas palavras de Deus. A fé confia que uma determinada representação da realidade é correta, completa e corresponde à realidade, isto é, que a representação da realidade é verdadeira. A fé em Deus na pessoa, poder e processos de Deus, é implantada em você, é sustentada em você e se torna parte da natureza do seu ser pelo poder da vida e do Shalom, pelas palavras de Deus. Medo é acreditar que, sob certas condições, você sofrerá perdas ou danos. O verdadeiro medo é baseado em acreditar em uma representação da realidade que é verdadeira. É sustentado pelo poder da vida e Shalom, pelas palavras de Deus. Por exemplo, Provérbios 13:3 diz que alguém que fala demais chega à ruína. Isso indica a condição sob a qual alguém sofrerá a ruína. O medo falso baseia-se em acreditar em uma representação da realidade que não é verdadeira, ou em rejeitar uma representação da realidade que é verdadeira. É sustentado pelo poder da morte e do mal. O medo do Senhor é parte da natureza de Deus, implantado em seu ser e sustentado pelo poder da vida e Shalom, pelas palavras de Deus, caracterizado pelo alinhamento com a verdade, que se você escolher por si mesmo o caminho que você deve seguir e dirija seus próprios passos, em vez de Deus lhe mostrar o caminho que você deve seguir e ordenar seus passos, você escolhe a morte e o mal, e a morte e o mal podem vir sobre você sem aviso e sem escapatória. Esperança é acreditar que, sob certas condições, você experimentará bênçãos ou Shalom.
A verdadeira esperança baseia-se em acreditar em uma representação da realidade que é verdadeira. É sustentado pelo poder da vida e Shalom, pelas palavras de Deus. A esperança falsa, a esperança corrupta, baseia-se em acreditar em uma representação da realidade que não é verdadeira ou em rejeitar uma representação da realidade que é verdadeira. É sustentado pelo poder da morte e do mal. Humildade é parte da natureza de Deus, implantada em seu ser e sustentada pelas palavras de Deus, caracterizadas pelo alinhamento com a verdade de que você é dependente de Deus, para discernir a verdade e o erro, o caminho que você deve seguir, organizar seus passos, e viver e ter Shalom. O amor faz parte da natureza de Deus, caracterizada por um desejo ativo de que outros vivam vidas de Shalom. É implantado em você, é sustentado em você, e torna-se parte da natureza do seu ser pelo poder da vida e do Shalom, pelas palavras de Deus. A oração é a aplicação do poder de Deus, o poder da vida e do Shalom, de acordo com a lei espiritual, para produzir resultados. O orgulho é parte da natureza de Satanás, implantado em seu ser e sustentado pelo poder da morte e do mal por desejos corruptos e crenças, pelas palavras de Satanás, caracterizadas pelo alinhamento com o engano que você é capaz independente de Deus, para discernir a verdade e o erro, a maneira como você deve ir, para ordenar seus passos e para viver e ter Shalom. Shalom é a comunhão de Deus e aqueles que, através do poder da vida e do Shalom, que fluem de seus corações, são participantes da natureza de Deus. Aqueles em Shalom superam as preocupações deste mundo, desejam outras coisas, prazeres desta vida e confiança em falsas riquezas. Shalom inclui amor, confiança, alegria, paz, contentamento e gratidão. O pecado é parte da natureza de Satanás, que se manifesta em uma maneira de vida caracterizada por discernir e escolher por si mesmo o caminho que você seguirá e o tipo de pessoa que você será, autodeterminante e não submetido a Deus, desejando, acreditando, pensando, dizendo e fazendo sem levar em conta a vontade de Deus ou o Shalom dos outros. A verdade é a representação correta e completa da realidade. É importante que discernimos as representações da realidade suficientemente corretas e suficientemente completas, completas o suficiente para que possamos confiar nelas. A sabedoria é parte da natureza de Deus, que é manifesto em uma maneira de vida caracterizada por discernir a verdade, a retidão e o caminho a seguir, cauteloso discernindo quais passos se encaixam no caminho do bem e quais passos se encaixam no caminho do mal, e na firmeza em submissão para seguir o caminho do bem. É implantado em você, é sustentado em você e torna-se parte da natureza do seu ser pelo poder da vida e do Shalom, pelas palavras de Deus e pelo medo do Senhor. Este é o fim do livro.